Salve, rapaziada, Vitor Tricolor voltando novamente aí com mais um vídeo pra vocês aí. E esse mercado do São Paulo, hein? Cada dia fica numa situação mais complicada, precisa chegar reforço, saiu muita gente, né? Mais uma vez aí o canal Arnaldo Tironi, link dele está na descrição, se inscreve no canal dele, deixa o likezão aí. É nele que na maioria das vezes acompanha essa informação do São Paulo, tá? Então vamos reagir junto aí, vamos ver o que as informações que o Arnaldo tem aí e algumas opiniões aí do Tironi, deles dois aí, vamos lá. Se tem uma coisa que eu vou deixar no jornalismo, na minha lápide, vai ser o jornalista das enquetes. Mas fala. Eu, na atual circunstância, a minha alternativa, apesar de elogiar muito sua enquete, eu diria, a alternativa é ser, estou desesperado. Eu estou à beira do desespero. Você está desesperado. A cada dia que passa, eu fico desesperado. A cada anúncio de jogador de São Paulo por outra equipe, agora há pouco teve o anúncio do Nicão no Cruzeiro, e teve a sinalização do Curitiba da compra dos direitos do Natan, lateral direito, pela bagatela de $1 milhão apenas. Natan, lateral direito, é aquele que jogou a Copa São Paulo, que a torcida gostou, forte, vigoroso. Sim, cadê ele? Está no Curitiba emprestado, o São Paulo fixou os direitos em $1 milhão, o Curitiba sinalizou, óbvio que vai comprar o jogador que poderia ser útil, na minha opinião, um jogador forte e futuro. É verdade que o São Paulo fica nessa negociação com 50% dos direitos do jogador, que é uma promessa. Ou seja, Curitiba compra a parte dele, 50%, fica com o jogador, e numa eventual venda, o São Paulo ganha 50% do valor. Eu acho um negócio ruim, porque é um jogador que já demonstrava potencial e poderia ser, inclusive, aproveitado nessa temporada com a lesão do Moreira, né? O Natan foi titular na Copa São Paulo, o Moreira foi reserva. Uhum. E o Moreira agora com a lesão no joelho está fora, o Natan é mais um. Eu não incluo ele nas saídas porque ele não estava no grupo, né? Ele estava já no Curitiba. Mas com a apresentação do Nicão, a confirmação do Léo Pelé no Vasco, são 11 saídas no São Paulo do elenco desta temporada. Por enquanto, só 3 chegadas aí para equilibrar a sua enquete. O Tarcísio Tassiano fala o seguinte: pior que o Orejuela custou uns 5 Natans. Exatamente. Isso mesmo. Bom ponto. Exatamente. Bom ponto. E o Edson tá pior que você. Time fraco, técnico ruim, clube sem grana, cenário péssimo. Se você tá desesperado, ele tá à beira do sei lá do quê, né? Do ataque de nervos. Do ataque de nervos. Muito bem, então vamos falar um pouco sobre isso. Mandem aí as suas perguntas pra gente. Eu sei que vocês viram a vinheta e vocês gostaram, e nela falavam para uma ponderação para a gente ir debatendo. Por que essa sensação de fato de preocupação / desespero? É a primeira vez que eu vejo uma grande reformulação sendo feita com muitas saídas sem a garantia de reposição, entendeu? Então, o São Paulo ainda sinaliza no mercado com a busca por 5 a 6 reforços, mas não é assim, né? 5 a 6 reforços, ainda mais quando os nomes começam a vazar. Eu acho, no mínimo, arriscado a palavra de você ir dilacerando o seu elenco sem a garantia da reposição, né? Então, o São Paulo hoje não tem nem número de jogadores, aquela questão da zaga para começar a temporada. Então, de 5 a 6 reposições, vamos discutir os nomes, os setores, as posições, mas sem a garantia de ter essas reposições. Então, eu acho muito arriscado, quase suicida esse início de mercado do São Paulo, levando em consideração que o time já está em pré-temporada e tudo mais, e os jogadores que o São Paulo cedeu já estão em pré-temporada dos outros times, né? O Alessandro Bugarelli fala que baita calor e o Tironi com jaqueta de frio está se superando em burrice. Calma, Elarivan. Carlos Ferraz, os 90 milhões de imposto que o São Paulo vai deixar de pagar serão abatidos da dívida ou a mesma já não os prevê? Ótima pergunta que eu não faço a menor ideia, mas tem uma boa notícia, em tese uma boa notícia. Pagaram finalmente o que devia para os caras, não é isso? Isso. Pagar os atrasados, sendo que alguns, enfim, né? Enfim, sendo que alguns jogadores que saíram terão esses valores devidos
pagos ao longo de anos, né? Já acordados com eles, com as saídas, tipo o Reinaldo, por exemplo, tipo o Éder. Lembra? Vai ficar pagando o Éder? Não é que vai ficar pagando o salário do Éder, vai ficar pagando o que devia ao Éder em prestações, ao Reinaldo e tudo mais, dessa coisa dos direitos de imagem, né? Essa questão da... Então, no mínimo, era entrar 2023 sem dever para o elenco que está lá, né? Isso foi feito. Isso pela primeira vez desde a época do Diniz, pra você ter uma ideia. Essa questão do fisco aí dos 90 milhões era uma dívida que interpretativa lá do passado, 2013, 2014, não estava no montante, digamos assim, que o São Paulo deve, porque era subjúdice essa dívida. Então, não é assim, é uma boa notícia, mas não é, não sei o que lá, né? Não é, o São Paulo deve menos X. O que tem acontecido agora, nesse movimento de mercado, o São Paulo está fechando com um discreto superávit pela primeira vez nos últimos anos todos, é que, com a reformulação do elenco, e algumas vezes tem entrado dinheiro considerável, novo, alguns não previstos, alguns milhões de reais não previstos ainda, que já vão sendo base do abatimento do orçamento 2023, né? Esses casos estão sendo negociados nesse momento, e a folha de pagamento do futebol profissional do São Paulo para 2023, ela de fato fica menor, né? Consideravelmente, ainda sem contar as entradas. Mas mesmo as entradas, o tipo de contratação que o São Paulo vai fazer, a folha de pagamento mensal do São Paulo será menor do que a de 2022, isso é certo. Certo. O Glauco Lima aqui fala, Tirone, o frio aí tá uma delícia, ruim tá aqui na praia na Bahia. Bom, na praia na Bahia eu também quero calor, não dá mais, é o fim do ciclo, que é a palavra da moda. Pô, não dá pro cara ganhar tanto e não jogar tão pouco, papapi, papapá. A maioria dos caras que foram embora é isso. Muitos, assim, o Éder, o Reinaldo, que tem serviços prestados ao São Paulo, o Miranda, pô, esse nem se fala. São caras que, cara, tinham que sair. O Igor Gomes eu sou contra, vou continuar sendo contra, mas a torcida não conseguiu olhar na cara do cara, né? Então, eu entendo que... Como é que você vai fazer uma reformulação? Você faria assim? Você ia trazer os caras antes e depois dispensar? Eu tenho dificuldade de entender isso. Eu não sei como é que funciona. Sim, como foi convencendo ano a ano. Eu sei, mas assim, por exemplo, então vou falar. O caso do Miranda, do Éder e do Reinaldo. O contrato dos caras acabava. O que eles iam fazer? Vocês ficam aí, a gente renova com vocês, mas se chegar outro jogador, a gente manda embora? Não, vamos lá, Tirone. Eu acho que tem o conceito geral da reformulação e o caso a caso, né? Sim, eu acho que você mexer no elenco, sobretudo em jogadores que estão há bastante tempo, olha lá, a minha tese, né? Já estão há bastante tempo e estão ou desgastados ou em final de contrato, ou as duas coisas, faz todo sentido. Então, aquela primeira leva lá, a gente não fez live aqui para reclamar das saídas do Miranda, do Reinaldo e do Éder. Isso mesmo. Né? Que eram salários caros, mesmo que um deles, o Reinaldo, tenha sido praticamente titular a temporada toda. Mesmo que o Miranda seja um cara com serviços prestados e tal, e seja ainda um zagueiro interessante para jogar com linha de 3. Mesmo que o Éder seja um reserva para o Caleri em alguma ocasião. Mas eu acho que faz sentido. Para mim, o que não faz sentido é acrescer a esses três saídas de jogadores que mal jogaram pelo São Paulo. Aí eu não acho que faz sentido. Porque você não consegue avaliar se os caras são de fato úteis ou não. Aí eu coloco Colorado, Bustos, outros jogadores que não tiveram nem a chance de mostrar jogo, nem uma mínima sequência. Então, essa para mim é a primeira divergência em relação à reformulação. A outra é você avaliar quantas saídas e quais saídas estão ocorrendo para o que você tem por enquanto. E aí acho arriscado você fazer um movimento completo, 11 saídas, sem ter a garantia de entradas. Acho muito arriscado mesmo. E aí, quando você parte, por exemplo...
e para mim é o caso mais chocante, para abrir mão do Nicão, que você recém contratou por uma bala e pouco aproveitou muito por lesão, reforçando um adversário, sem ter um jogador no lugar do Nicão, eu acho um absurdo. Né? Então o Nicão vai para o Cruzeiro, o Cruzeiro, por empréstimo por um ano, o Cruzeiro paga os salários do cara, que são salários altos, beleza, mas você não tem a contrapartida de uma entrada no seu elenco. Então, e aí, assim, há alguns casos inevitáveis, os finais de contrato dos mais jovens, como o Luizão, que não quis renovar, como o Igor Gomes, que não quis renovar, esses são prioritários para você repor, porque esses estavam nos planos. Não é o desgaste, tal. São jogadores jovens que estavam ou jogando bastante ou queriam jogar, como o caso do Luizão, e que aí você, de repente, não consegue manter. E aí você chega a algumas situações bizarras, tipo essa situação da zaga. Então, tudo bem, besteira o Miranda ficar, é muito caro? Agora, sabendo que você vai ter a mesma situação envolvendo o Luizão, vai perdê-lo também. Aí você fala, pô, são 2 zagueiros a menos. Vamos começar a pensar nisso. Aí você fala, pô, o Léo tem uma proposta, eu iria vender mesmo, e acho que também ele já está desgastado, mas aí são menos 3 zagueiros. O Diego Costa se apresentou machucado, vai ter que entrar com uma cirurgia, mais uma questão envolvendo o departamento médico, são menos 4 zagueiros. O Beraldo foi convocado para a seleção sub-20, são menos 5 zagueiros. E aí isso não é possível que seja um planejamento minimamente exequível. Então, assim, se você tem essas coisas acontecendo, vou segurar um dos zagueiros que eu iria dispensar, alguma coisa assim, que eu iria abrir mão. Porque senão você começa a correr atrás desesperado, e aí você vai pagar a mais por qualquer zagueiro, e você não tem elenco. E o São Paulo hoje tem essa situação bizarra de ter 2 zagueiros treinando, Beraldo e Ferrarese, um tentando voltar a treinar normalmente o Walsh, sabendo que o Beraldo vai para a seleção em janeiro, quando deve voltar o Arboleda do Equador para ter pelo menos um mínimo. Mas é bizarro você no pacote por motivo X, Y, Z, ter essa situação envolvendo a zaga. Então, para mim, não está tendo racionalidade nessa reformulação. É uma reformulação de, vamos... Quem não agradou por algum motivo, ou quem está em final de contrato, vamos, desfaz, e depois a gente vê como é que a gente faz para repor. Isso eu não consigo entender no clube profissional. Então é isso, galera. Eu concordo plenamente com o Arnaldo. O problema não é a reformulação. Muito jogador teria que sair mesmo, cara. O ciclo já acabou faz tempo. Agora, tem que repor. Sai um cara, já repõe. O São Paulo só tem um zagueiro hoje para jogar, que é o Ferrarese. Porque o outro, que é o Beraldo, vai para a seleção. O Alce já tá voltando de lesão ainda faz muito tempo. A gente não sabe se ele vai voltar em alto nível. Então é 12 saída e 3 chegada. Então a reformulação ela tem que ser feita de forma racional, né? Então, bora ver. Eu acho que nessa semana tem que chegar mais alguém, né? Na próxima semana também. Bora ver o que vai acontecer aí no São Paulo aí, né? Tem o Alan Franco, que é um bom zagueiro, e o volante acho que é o Mendes do Equador, que é bom jogador, mas a gente não sabe se vão chegar ainda. E a pré-temporada tá passando, ó. A pré-temporada tá passando já. Então é isso, se inscreve no canal, deixa o likezão, comenta pra onde vocês aí. E galera, deixa o like pro YouTube recomendar pra mais São Paulino aí, valeu? É nóis, vamos São Paulo!